Alegria e paz, muito bom dia, seja bem-vinda, bem-vindo, você que é secretária, secretário, atendente eclesiástico, não é, que trabalha nas cúrias, nos tribunais eclesiásticos, em reitorias e demais instâncias onde as pessoas precisam buscar a paz, o alento, a informação. Você que é um mensageiro, uma mensageira da organização, não é, do evangelho também. Que bom, é um prazer estar com você. Desde já te cumprimento com muita alegria. Quero dizer que já temos muitas pessoas reunidas aqui, não é? Por exemplo, a Maria Lúcia Silva, que chegou primeiro, né, Maria Lúcia? Muito bom dia para você. Dirce Maria também está conosco. Aqui está o nosso irmão Valdir da Silva, seja bem-vindo, Geni Faria. E com vocês eu cumprimento todos e todas as secretárias e secretários que estão conosco nessa manhã. Hoje é o nosso terceiro encontro e nós vamos receber uma pessoa que já é conhecida por todos nós, não é? A gente vai receber alguém que, ao longo dos últimos anos, tem prestado um serviço inestimável para o ministério de quem é secretária, secretário paroquial, também atendente eclesiástico de várias instâncias, não é mesmo? E olha só, quem é aqui que conhece o nosso convidado de hoje, que vai nos trazer um conteúdo muito interessante? Padre José Carlos Pereira. Vamos falar um pouco sobre ele, eu sei que vocês já conhecem. Padre José Carlos Pereira é passionista da Congregação da Paixão de Cristo. E ele tem pós-doutorado em antropologia social, tem doutorado em sociologia, mestrado em ciência da religião, bacharelado em teologia e licenciatura em filosofia, entre outras várias formações. Acredite você, é autor de mais de 70 livros, inclusive muitos livros aqui na editora Paulus, o livro que dá tema a este nosso encontro, a esse nosso conjunto de formações, é um livro do Padre José Carlos Pereira, e além de ter tido várias traduções dessas obras todas em outros países, não é? Enfim, há várias instâncias que o Padre José Carlos Pereira colabora no Brasil, e claramente, né, em outros países também, e hoje é uma alegria recebermos uma pessoa com o coração tão voltado para a evangelização como ele é. Vamos receber aqui o nosso querido amigo, Padre José Carlos Pereira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Altieres, bom dia a todos que já estão aí conectados para nosso bate-papo, para a nossa conversa de hoje, que eu penso que vai ser muito fecunda. Com certeza. Padre José Carlos, nós temos aqui muitas pessoas aqui, inclusive já dizendo que já estiveram com o senhor em outros lugares, outros ambientes, não é? E que conhecem também. Já vou aproveitar. Quem já leu algum livro do Padre José Carlos Pereira aqui, né? Por exemplo, pode colocar para a gente saber aqui, né? Olha só, tem bastante gente chegando e olha só, muita gente aqui deixando as mensagens de bom dia, né? Dizendo também aqui, são muitas, estão correndo, sobem correndo. Estamos com centenas de pessoas agora, padre. Enfim, nós vamos, né, sem mais delongas, passar para o nosso tema aqui, não é? Que é a sua fala, a sua reflexão desse dia. Certo. Então, bom dia a todos mais uma vez. É uma alegria muito grande poder conversar um pouco sobre esse tema da Secretaria Paroquial, que é um tema que eu venho trabalhando já há bastante tempo na igreja. Penso que boa parte dos que estão acompanhando aí são secretários e secretárias paroquiais, até porque o tema é voltado justamente para essa categoria de colaborador. E também acredito que muitos me conhecem porque já assessorei muitas dioceses para secretários e secretários e também o próprio Congresso Nacional de Secretários e Secretários, o CONASPAR, que acontece em Aparecida. Então, ali eu tive a oportunidade de conhecer muitos, né? E esse tema de hoje é um tema que eu creio que é do interesse da maioria das pessoas que atuam na Secretaria Paroquial e também de pessoas que gostam ou querem saber mais sobre gestão eclesial, gestão paroquial, porque atuar na Secretaria Paroquial é, na verdade, você gerir uma paróquia, ajudar a gerir uma paróquia. E sem nossos secretários e secretárias, nós, párocos, ficamos com uma deficiência muito grande. Hoje é impossível você pensar em gerir uma paróquia sem a presença de secretários. Então, o nosso tema de hoje é o tema de procedimentos administrativos. Nós conhecemos alguns procedimentos administrativos
para conhecer melhor a nossa função, conhecer melhor a gestão paroquial e aí poder fazer um trabalho melhor, prestar um serviço melhor, colaborar da melhor forma. Então, eu trouxe aqui um PowerPoint que nós vamos poder visualizá-lo agora e conversar sobre esse tema. Só um feedback aí do Altieri, está dando para ver a imagem, Altieri, tranquilo? Padre José Carlos, está perfeita a imagem. Eu vou aproveitar e pedir para todo mundo aqui que está nessa transmissão compartilhar agora. Chama aquele amigo, aquela amiga secretária, diga, olha, Padre José Carlos está ao vivo agora, não é? Lá no portal da Paulus. Traz todo mundo, então, né? E aproveitando, Padre José Carlos, para agradecer a tanta gente que está dizendo aqui, temos até pessoas do Chile, temos pessoas de Portugal lhe acompanhando, né? Conosco aqui. Agradecer também a loja de Porto Alegre, do nosso querido amigo Romeu, e também a Arquidiocese de Porto Alegre, que idealizaram este encontro, né? E com isso, nós passamos para a sua fala. Muito obrigado. Estamos vendo perfeitamente. Que bom, Thierry. Que bom que vocês estão visualizando, porque isso facilita também para a gente acompanhar o raciocínio. Eu gosto muito de usar essa metodologia, porque ela favorece o nosso entendimento. Às vezes a gente perde alguma coisa na fala e a imagem ajuda a gente a entender melhor. Nós vamos falar mais ou menos uns 30 e poucos minutinhos, depois nós vamos fazer um bate-papo. E se vocês tiverem perguntas, já vão deixando aí, porque eu penso que são muitas as dúvidas, nós vamos deixar um tempo maior para esclarecimento de dúvidas, porque esse tema é um tema muito amplo, não dá para a gente explorá-lo à exaustão, todos os seus conteúdos, mas 30 minutos eu penso que é suficiente para fazer essa abordagem. E depois, se ainda ficou dúvidas, coisas que vocês queiram perguntar, a gente vai ter um tempo até um pouco maior para esclarecimento dessas dúvidas. Então, vão fazendo aí os seus apontamentos e depois responderei essas perguntas, aquelas que forem possíveis, obviamente, para nós podermos esclarecer ainda mais. Como eu disse, o nosso tema é procedimentos administrativos, lembrando que toda pessoa que atua no expediente paroquial, todo secretário, toda secretária, ele é um gestor paroquial, um administrador paroquial, um colaborador no processo administrativo. E por isso é importante conhecer melhor esses meandros da administração paroquial para poder prestar um serviço melhor. O nosso subsídio base é esse que está indicado aí, expediente paroquial, que a Paulus publicou já há alguns anos. Eu creio que a maioria ou boa parte dos secretários e secretárias paroquiais já conheçam esse material, mas se você ainda não conhece, já indico que você possa tê-lo. Ele vai te ajudar bastante, as dicas que eu trago aí. É claro que o que eu vou falar aqui hoje não faz parte, na grande maioria, desse livro, são abordagens novas, esse livro já tem alguns anos, mas o que ele tem traz muita coisa interessante aí para quem atua na Secretaria Paroquial. O foco da reflexão de hoje são as nossas várias categorias de gestão. Anotem isso é muito importante, porque quando se fala de gestão paroquial, ou quando se pensa num trabalho numa secretaria paroquial, boa parte das pessoas logo imagina a questão financeira. A questão financeira é muito delicada, a questão financeira ela é desafiadora, tanto para geri-la, quanto para poder fazer aquela parte técnica dela, dos sistemas de prestação de contas, da contabilidade. Ela é complexa, muitas vezes, e boa parte dos nossos secretários, às vezes, levam um bom tempo para poder ter familiaridade com o sistema administrativo, mas eu não queria dar enfoque hoje nesse aspecto, embora fale sobre ele também. Eu gostaria muito de enfatizar aquela categoria de gestão que eu considero a mais importante e que dela emanam todas as demais categorias de gestão, que é a gestão de pessoas. Porque se você não gerir bem pessoas, você não vai gerir bem finanças, você não vai gerir bem patrimônio, você não vai gerir coisas materiais. A pessoa tem que vir em primeiro lugar. E é claro que da gestão de pessoas se desdobram outros tipos de gestão. Então, eu quero dar ênfase
à gestão de pessoas, e eu gostaria muito que você, secretário e secretária, tivesse também aí na sua atuação no expediente paroquial essa preocupação em primeiro lugar, a gestão de pessoas. Então, quando nós falamos de categorias de gestão, eu selecionei aqui as 7 categorias de gestão mais importantes, que são aquelas que nós lidamos todos os dias, que está ali presente no expediente paroquial. Primeiro, começando pela gestão de finanças, como eu disse, que é aquela que vem à mente em primeiro lugar. Quando nós falamos de gerir algo numa paróquia ou de administração, muitas pessoas logo associam ali a gestão de finanças. Depois vem também, junto com a gestão de finanças, a gestão de patrimônio. Claro que você que está aí atuando no expediente paroquial sabe muito bem que essa categoria está sempre aí diante dos seus olhos, das suas mãos, e você tem que fazê-la de uma maneira muito correta e adequada. E junto vem a gestão de patrimônio e depois aquela que eu enfatizarei, que é a gestão de pessoas. A gestão de... Eu coloquei essas 3 aí, se você olhar esse organograma, ele tem 3 categorias acima e depois embaixo mais 4. Aquelas 3 primeiras são as principais. As outras 4 são desdobramentos dessas 3 primeiras. Se nós fôssemos resumir categorias de gestão para facilitar, poderíamos colocar de um lado gestão de finanças e o outro gestão de pessoas. E ali fazer um link com desdobramentos dessas 2 que são essas outras que aparecem. Então, quando nós falamos de gestão de pessoas, nós estamos falando de gestão de espiritualidade, e o secretário e a secretária, ele vai gerir espiritualidades do expediente paroquial. E para gerir espiritualidade alheia, você precisa gerir bem a sua espiritualidade. Se você não tiver uma boa gestão da sua espiritualidade, você vai ser aquela pessoa técnica, aquela pessoa que parece que está trabalhando numa repartição do primeiro ou do segundo setor e não do terceiro setor. Eu gosto muito de lembrar esses 3 setores quando falamos de gestão, de administração, porque são os 3 setores que compõem aí o complexo administrativo das nossas empresas. Então, o primeiro setor é o setor estadual, público, né, que é nas suas 3 instâncias, só para a gente fazer uma breve memória, no nível municipal, estadual e federal. São as instâncias públicas. O segundo setor são as empresas particulares, aquelas que têm fins lucrativos. E o terceiro setor são as empresas filantrópicas, da qual faz parte a paróquia, as mitras diocesanas. Então, você que é secretário e secretária paroquial, você faz parte de uma empresa do terceiro setor chamada mitra diocesana ou mitra arquidiocesana. Tanto que se você olhar ali no seu registro como colaborador, como funcionário, vai estar a empresa empregadora é a mitra diocesana ou arquidiocesana. Não é a paróquia. A paróquia é uma filial da mitra diocesana. E a mitra diocesana faz parte das empresas de terceiro setor. Logo, as paróquias, como filiais da mitra diocesana, são empresas do terceiro setor. A diferença ou o diferencial de empresas do terceiro setor, sobretudo as barra igreja, é a espiritualidade. Por isso, o secretário, a secretária, o gestor paroquial, o gestor desta categoria de empresa chamada igreja, não se assustem, eu vou usar esse termo comparando igreja e empresa,
porque nós estamos falando de administração, tá? Não leve por um outro lado, porque aqui não é uma live de espiritualidade. Nós estamos falando de gestão, e dentro dessa categoria de gestão, a gestão espiritual ou da espiritualidade. É esse o diferencial, porque se você não gerir bem a sua espiritualidade, e não gerir bem a espiritualidade daqueles que procuram o expediente paroquial, que você atende, você vai ser um mero funcionário ou colaborador de uma empresa parecida com a do primeiro e a do segundo setor. O nosso diferencial recai sobre a espiritualidade. Por isso, secretários e secretárias, é muito importante que vocês sejam pessoas espiritualizadas, que saibam gerir espiritualidades. Bom, dito isso, depois eu vou tocar de novo nesse tema, é apenas como um caráter introdutório. Passamos para o outro, gestão pastoral, que também está ligado à gestão de pessoas. É uma categoria de gestão presente no expediente paroquial. Mesmo que vocês, secretários e secretárias, não sejam agentes de pastoral propriamente dito, dentro do conceito tradicional que nós conhecemos, você é naturalmente um agente de pastoral, porque a igreja tem como uma de suas categorias de gestão a pastoral. E como o expediente paroquial faz aquela parte técnica, burocrática das pastorais, direta ou indiretamente, você é um gestor pastoral. Você administra pastoral. E por isso você precisa conhecer a engrenagem pastoral, a conjuntura pastoral da paróquia que você atua, que você colabora como secretário e secretária, para você poder responder à altura a esse trabalho. Veja aí que não é uma coisa tão simples, é algo que exige dessa categoria de colaborador um envolvimento muito maior na vida da igreja. Então, você não é meramente uma pessoa que vai ali para atender pessoas. Para você atender bem as pessoas, você precisa naturalmente conhecer a estrutura da igreja. Em outras palavras, trazendo agora para o âmbito da teologia, você precisa ter, no mínimo, noções de eclesiologia para você poder prestar um bom serviço, um bom trabalho, ajudar, de fato, a paróquia. Secretários que caem de paraquedas nas nossas paróquias, que não conhecem e não se esforçam para conhecer a conjuntura pastoral da igreja, da paróquia onde atua, e, claro, da própria diocese, não vai ser um secretário eficaz. Podem ter certeza disso. Os nossos melhores secretários e secretárias são aquelas pessoas que têm conhecimento da conjuntura pastoral da igreja, seja no âmbito paroquial, regional, diocesano, ou seja, que conhece a igreja. Isso é fundamental. É claro que, às vezes, quando um secretário inicia sua função, ele não tem esse conhecimento, mas é importante que você tenha essa abertura para você se aprofundar no conhecimento pastoral e poder responder à altura. Porque se você não conhece, o que vai acontecer? A maioria das demandas que ocorrem no expediente paroquial, você não vai saber responder, você não vai saber fazer encaminhamentos, e você vai estar sempre recorrendo ao padre. Então, em vez de você ser um colaborador do padre, você vai ser alguém que vai mais atrapalhar do que ajudar. Porque, como pároco, eu posso dizer isso para vocês com conhecimento de causa. É muito desagradável quando os secretários e secretárias não conseguem resolver problemas dentro da secretaria paroquial que eles poderiam resolver. E, às vezes, não conseguem resolver porque não têm conhecimento de gestão pastoral, da conjuntura pastoral, não acompanha, e aí tudo tem que perguntar para o padre.
Aí o padre tem que ficar de stand-by 24 horas por dia para responder às dúvidas dos secretários e secretárias, porque eles não têm esse conhecimento. Vejam como que é importante você ter conhecimento da gestão pastoral. Ligada à gestão pastoral, nós temos a gestão missionária, que é também uma categoria de gestão muito valiosa, muito importante. Porque hoje, eu digo hoje assim, nas últimas décadas, desde 2007, se nós quisermos ter um marco referencial com a Conferência da Aparecida, a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, a igreja tem enfatizado bastante a dimensão missionária. Uma igreja em estado permanente de missão, discípulos missionários, enfim, você como secretário e secretária precisa ser missionário, precisa entender de missão, precisa ter algumas noções de missiologia, para você poder ajudar melhor a paróquia na qual você presta um serviço, você colabora. E eu costumo sempre dizer que um secretário, uma secretária, eles não são meramente funcionários. Esse também é um diferencial das outras categorias de empresas de primeiro e segundo setor. Os nossos secretários e secretárias, eles são também missionários, porque mais que uma função, você desempenha no expediente paroquial uma missão. Tenha isso muito claro desde o momento que você assumiu um trabalho na secretaria paroquial. Aqui eu digo para secretários que estão começando a função, para aqueles que já têm uma longa caminhada, nós temos aí nas nossas paróquias secretários que têm 10, 20, 30 anos de expediente paroquial, mas às vezes nunca tiveram formações adequadas. Eu já vi secretária com 25 anos de atuação no expediente paroquial, mas que nunca se abriu para um crescimento e entendimento da sua missão. Elas fazem, às vezes, algumas, é claro que não são todas, já vi secretárias antigas muito eficazes e abertas a crescimento, mas eu já deparei com casos em que a secretária tinha cristalizado o seu ponto de vista, olhando numa única direção, e ela não via que ela estava ali num ponto estratégico da paróquia, gerindo várias formas de administração, e por isso ela colaborava muito pouco. Então é importante que você também se assuma como missionário, como missionária dentro do expediente paroquial e, obviamente, fora dele. Porque também eu costumo dizer que você sai da secretaria paroquial, mas a secretaria paroquial não sai de você. Onde você for, você vai levar, se não escrito aqui literalmente, mas nos olhos, no imaginário das pessoas, a secretaria paroquial. Eu digo dentro da sua paróquia, obviamente, que as pessoas te conhecem. Então, por isso, você não pode ser apenas funcionário. Você tem que ser missionário. O missionário, quando ele sai, ele é missionário o tempo todo, full time. Ele não é aquele que só presta um trabalho ali. Você vai ter que ter uma postura de alguém que é igreja em todos os lugares que você for. Por isso, essa missão de secretário e de secretária paroquial, ela é profundamente desafiadora e exige da pessoa uma preparação para que ela possa cumprir com responsabilidade e eficácia essa missão em todos os momentos e em todos os lugares e em todos os tempos. E por falar em tempo, a 7ª e última categoria de gestão é a gestão do tempo. Eu deixei ela para o final aí nesse esquema, não por ela ser menos importante, mas por ela ter uma importância gigantesca na eficácia dos nossos trabalhos. Isso vale para todo mundo. Não é apenas para secretário e secretária paroquial. Eu sei que tem aí acompanhando pessoas que não são secretárias, mas que são agentes de pastoral, que são padres, e que, se não souber gerir o tempo,
vai perder tempo, o tempo vai escorrer pelas mãos, você não vai dar conta da quantidade de trabalhos que você tem, você vai se cansar mais, você vai se estressar mais e vai deixar a desejar no seu trabalho. Por isso, eu enfatizo e destaco a gestão do tempo como uma categoria de gestão. Dê uma olhadinha, você que atua no expediente paroquial, como que anda a gestão do seu tempo. Todos nós sabemos que vocês não fazem só isso na vida. Vocês estão uma boa parte, para não dizer a maior parte do tempo, no expediente paroquial, mas fora dele, você tem a sua vida particular, você tem família, você tem responsabilidades, você tem deveres, obrigações a cumprirem, e se você não souber gerir o tempo dentro e fora do expediente paroquial, você vai prejudicar ambas as partes, ambas as instâncias, tanto no expediente paroquial, quanto fora dele, a sua vida particular. Então, isso é algo que serve para a vida de todos nós. Para a gente poder dar conta das grandes demandas da nossa vida, nós temos que aprender a gerir o tempo. Isso foi algo que eu vim trabalhando há bastante tempo já na minha vida como padre e outras funções que eu desempenho, que são inúmeras. E eu posso dizer para vocês que se eu não tivesse aprendido a gerir o tempo, eu não conseguiria fazer 1/3 do que eu costumo fazer. Por isso eu digo para vocês, vale a pena aprender a gerir o tempo. Vale a pena aprender a administrar aquele bem precioso que é imaterial, que é o tempo, para que nós possamos dar conta das coisas práticas, técnicas da nossa vida e ter aí um bom desempenho nas nossas atividades. Então, a gestão do tempo significa que nós vamos conseguir ter êxito na nossa missão. A grande probabilidade de nós termos êxito na missão. Isso aí, Benjamin Franklin já falava há mais de 100 anos, né? Time is money, aquela expressão clássica que virou um chavão em inglês, também em português, tempo é dinheiro, é exatamente isso. Embora essa seja uma frase, um pensamento extremamente capitalista, mas Benjamin Franklin, quando cunhou essa expressão, ele estava dizendo para nós, se você não souber gerir o seu tempo, você vai perder dinheiro, você vai ficar mais pobre, em todos os sentidos. E não é só pobre materialmente, não. Aqui eu trago um outro campo, o campo cultural, o campo dos bens simbólicos, porque se você não souber gerir o seu tempo, você não vai ter tempo para estudar, você não vai ter tempo para rezar, você não vai ter tempo para as pessoas, que é muito importante na gestão de pessoas. Veja quão importante é a gestão do tempo. E, às vezes, essa categoria de gestão, ela quase nem é citada, infelizmente. E as pessoas não sabem a importância dela, não sabem que dela dependem as outras. Porque se você não souber gerir o tempo, você vai chegar lá na gestão de finanças, chega no final do mês, você não fechou o balancete para prestar conta para a mitra diocesana. Por que você não conseguiu fechar o balancete para prestar conta para a mitra diocesana? Justamente porque você não soube gerir o tempo. Você perdeu tempo com algumas outras coisas, talvez desnecessárias, e você não deu conta de fechar o balancete do mês. Essa é uma reclamação que eu ouço em muitas paróquias, é que chega o momento de prestar contas, aquela data que a mitra diocesana pediu. Olha, o balancete da paróquia X não chegou na data correta. Por quê? Porque a pessoa responsável lá com o sistema econômico, com a parte econômica, não soube gerir o tempo e, por não saber gerir o tempo, ela não deu conta de fazer todo o balancete para enviar para a mitra diocesana. Viu como é uma coisa prática que atinge diretamente a nossa vida pessoal e profissional?
Eu cito esse exemplo do financeiro ligado ao tempo, mas ele serve para as outras categorias de gestão. Tem gente que diz que não tem tempo de rezar. Por quê? Porque não sabe gerir o tempo. Tem gente que diz que não tem tempo para prestar um trabalho na igreja como voluntário, como agente de pastoral. Ah, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo. Dizer que não tem tempo é uma das desculpas usadas para aqueles que não sabem gerir o tempo. Essa expressão não é minha, essa expressão é de Albert Einstein. Ele disse: a desculpa daqueles que dizem não ter tempo é exatamente a desculpa daqueles que não sabem gerir o tempo. Isso serve para todos nós, serve para qualquer categoria de gestão. Mas vamos lá, o nosso tempo vai passando, a gente tem muita coisa, eu sei que não vai dar tempo da gente falar tudo que eu tinha preparado para vocês, mas aí eu já deixo a dica aí para as dioceses, secretárias aí que queiram que eu vá falar na sua diocese ou paróquia, numa palestra assim que passar a pandemia, a gente agenda e vai conversar com vocês aí nas dioceses sobre essa temática com mais profundidade, com mais tempo. Mas aí então vamos dar uma olhadinha como constatação dos nossos procedimentos administrativos, né? Administrar recursos materiais e humanos. Esse é o ponto crucial, chave aí dos nossos expedientes paroquiais. Saber administrar esses recursos. Recurso material e recurso humano. Esses dois recursos caminham juntos. O humano, qual que vem primeiro, podemos dizer? Ambos caminham juntos. Nós precisamos do material, precisamos do humano. Sem o humano não tem material. Sem material você não responde às demandas humanas. Então as duas coisas caminham ali juntos. Não dá para a gente separar. Então, um dos grandes desafios do nosso expediente paroquial, que vocês se deparam aí todos os dias, é com o fator administrar recursos materiais e humanos. A partir do momento em que você aprende ou tem habilidades para administrar recursos materiais e humanos, você está naturalmente potencializando o seu desempenho como secretário, como secretária de uma paróquia. Então, por isso, eu digo e enfatizo que um dos nossos grandes desafios, mas também é o diferencial numa gestão paroquial, numa administração paroquial ou num expediente paroquial, é administrar esses dois recursos. Primeiro aspecto que nós temos que observar como secretário, como secretária, a gestão da pessoa, do secretário, da secretária. Essa é uma pergunta, ou um questionamento, ou uma postura que você, secretário e secretária, deve ter constantemente, ou fazer constantemente. E aí, isso serve também para os padres, fazer sempre essa pergunta, em caráter avaliativo. Quem é o secretário, a secretária gestora hoje? Quando nós fazemos essa pergunta, nós embutimos junto com essa pergunta quem é o secretário, a secretária, gestora hoje, nós estamos já canalizando responsabilidades para essa categoria de colaborador. Se você fizer uma comparação em secretárias paroquiais de 20, 30 anos atrás e hoje, você vai encontrar uma diferença muito grande na forma de atuação. As demandas de 30 anos atrás não eram as mesmas demandas de hoje. As coisas evoluem, as coisas mudam, e mudou-se muito também a responsabilidade que um secretário e uma secretária tem. Eu coloquei no início desse livro aqui até uma comparação, um tanto quanto simplória, mas apenas a título de ilustração, fazendo essa comparação do secretário de 30 anos, do secretário hoje. Eu perguntava ali, colocava
ali um trecho que eu vi num recorte antigo de jornal, antigo quando eu digo, não é tão antiga, lá finais da década de 80, meados da década de 80, podemos dizer, que dizia assim, numa chamada do jornal, quem não tiver curso de datilografia estará fora do mercado do trabalho. Daqui a alguns anos, dizia a manchete, daqui a alguns anos, quem não tiver curso de datilografia estará fora do mercado de trabalho. Uma expressão como essa hoje, ela soa tanto quanto cômica, né? Porque a gente sabe que as coisas mudaram tanto que hoje as jovens secretárias e secretários não sabem nem o que é uma máquina de escrever. E naquela época, que não é um tempo muito distante de nós, dá a impressão que eu estou falando do século XIX, e não é o século XIX, eu estou falando bem depois da segunda metade do século XX, uma expressão como essa, para ver como que as coisas evoluem rapidamente, como que as coisas elas se encaminham com tanta rapidez e mudam com tanta rapidez. Por isso, perguntar o que é o secretário e secretária gestora hoje é você embutir funções e missões bastante desafiadoras e responsabilidades para esse colaborador, essa colaboradora tão importante. Depois eu coloquei aí outras perguntas. O que mudou e o que representam as novas abordagens hoje? A tecnologia é uma delas. Não dá para você falar de atuar no expediente paroquial se você não estiver sintonizado com as novas tecnologias, com as novas abordagens. Coloquei ali também, isso para você ir pensando, e depois até se você quiser partilhar, nesse momento que daqui a pouquinho nós já vamos começar, sobre quais são os desafios que você encontra hoje aí na sua realidade, no expediente paroquial. Seria bem bacana se você pudesse colocar esse desafio depois como pergunta, e se houvesse tempo para a gente responder. Quais os desafios que você enfrenta hoje na sua realidade como secretário e secretária? E outra pergunta é, a secretária consegue gerir bem a sua própria vida e as suas necessidades? Aqui eu estou remetendo à teoria de Abraham Maslow, que é um psicólogo que trabalhou muito a questão da gestão de pessoas, e ele criou ali uma teoria chamada a pirâmide de necessidades, né? Que são várias categorias de necessidades que nós temos na vida, e que se a gente não for satisfazendo essas necessidades, começando pelas necessidades básicas, necessidades fisiológicas, necessidades sociais, necessidades psicológicas, nós não vamos nos realizar como pessoa, como profissional, e por isso eu fiz essa pergunta aí, já pensando na possibilidade, claro que não vai dar tempo, de nós falarmos um pouquinho sobre a teoria de Maslow, das necessidades, mas a pergunta é bem clara, você consegue gerir suas necessidades? Você consegue suprir suas necessidades? Porque se você não tiver como secretário e secretária satisfeito nas suas necessidades, você não vai ser um bom profissional, você não vai ser um bom colaborador, você não vai ser um bom missionário, enfim, você não será um bom secretário, uma boa secretária. E, por fim, uma outra pergunta para pensar, e eu já vou encerrando aqui a minha fala, é possível gerir uma secretaria paroquial de forma acomodada, sem ter em conta as inovações e os outros colaboradores? Porque, lembrando, você não atua sozinho. Mesmo que você esteja numa paróquia lá no fim do mundo, nos lugares mais distantes do Brasil, não precisa ser num grande centro urbano, mas ali você não está sozinho, você tem outros colaboradores no seu entorno que você precisa interagir com responsabilidade e com eficácia. Então, como é que você está gerindo a secretaria paroquial? Você se acomodou nesse mundinho? Ou você se abriu às novas responsabilidades e desafios e interage com os colaboradores?
Então, como nós já estamos aí com 9 horas e 40 minutos, eu falei que ia falar de 30 a 30 e poucos minutos, eu penso que eu vou parar agora. Tem muito material aqui que eu gostaria muito de falar com vocês, daria para a gente falar aqui o dia inteiro, mas o nosso tempo é curto, e eu queria priorizar bastante as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, que eu possa responder, até para que a gente achegue mais, aterrize mais aí onde você está. Então, eu já vou encerrando a fala aqui e voltando para a nossa tela. Eu penso que o Thierry deve ter aí já algumas perguntas de vocês. Podemos, então, Thierry, já fazer esse bate-papo com os nossos que estão acompanhando? Sim, senhor Padre José Carlos, temos várias perguntas, muitas colocações, não é? Até se for o caso, depois dessas perguntas, eu sei que há mais conteúdos, há muito mais, eu vi o seu material, né? Então, a gente pode apresentar algumas perguntas, Padre José Carlos, e o senhor reflete sobre elas, né, nos dá a sua reflexão, e depois a gente pode retomar, se for o caso, né? Apareceram algumas lá no início, eu não consigo acessar mais, mas eu as anotei, eu sabia que ia acontecer isso. Olha, algumas giram em torno de uma questão próxima. O senhor falava do bem-estar, não é? Alguém escreveu, nem todas temos carteira assinada. Outra secretária escreveu, qual o valor do salário da secretária? O valor do salário digno? Outra pergunta que apareceu em todos os 3 encontros até hoje, padre, foi essa pergunta. Há alguma formação para os padres tratarem bem as suas secretárias? E há perguntas que também vão no sentido de como conscientizar a comunidade para que trate bem a secretária. Esse é um bloco de perguntas que gira na mesma direção, né? Certo. E são perguntas muito importantes. Eu vou começar respondendo as 2 primeiras. A primeira coisa é a questão do salário das secretárias, né? O que é um salário digno para uma secretária? É difícil a gente fazer esse parâmetro, porque nós vivemos num país em dimensões continentais, de realidades muito distintas. Geralmente, as mitas diocesanas é que estipula o salário das secretárias e secretários. Não são as paróquias. As paróquias podem até dar alguma dica, mas geralmente as dioceses, elas já têm o padrão para secretárias. Então, a questão de valores de salário é muito relativo, depende da realidade onde você está, depende do grau de poder aquisitivo da paróquia, da diocese. Nós temos dioceses que têm poderes aquisitivos melhores, porque estão em regiões melhores do país, e temos dioceses que são muito carentes. Se você pega alguma diocese de norte, nordeste do Brasil, são dioceses que têm uma certa carência financeira e não pode contribuir com o salário dos secretários e secretárias como vocês merecem. Infelizmente, tem muito disso. Mas existe ali uma faixa que é comum, geralmente, com as secretárias. Isso vai depender da quantidade de horas que você faz, porque tem secretários que trabalham 8 horas, outro que trabalham 6 horas, outro que trabalha 4 horas. Vai depender também da quantidade de horas de trabalho que você tem. Então, as mitas diocesanas, o setor jurídico da mita diocesana, ele costuma já fazer esse cálculo, né, para estipular os salários. A outra pergunta era, qual foi a primeira mesmo? Vai me lembrando aí, porque eram várias no bloco, né? A primeira pergunta foi, nem todas as secretárias têm carteira assinada. Perfeito. A segunda foi, qual o valor da secretária, do salário, né, digno. A terceira é, há alguma formação para os padres tratarem bem suas secretárias? Obrigado. Isso mesmo. Então, aquela primeira pergunta, eu penso que, se você for olhar essa realidade de nossas paróquias com relação por exemplo, tem curso para o padre tratar bem as secretárias? Deveria ter, né? Porque a gente sabe que muitos padres não tratam as secretárias como elas deveriam, né? Infelizmente acontece isso. Acho que isso é até uma questão mesmo de falta de educação do padre. Eu já vi padre tratar muito mal a secretária. Eu me lembro que eu passei por uma paróquia certa vez e a secretária tinha muito medo do padre.
Depois eu fui descobrir que o padre a tratava muito mal, ele humilhava ela publicamente. Então, essas coisas acontecem, infelizmente, é muito desagradável quando essas coisas acontecem. Seria muito bom que existisse mesmo cursos para prepararem os padres. Quando eu dou formação para os padres, eu falo muito disso. Inclusive, há dioceses que eu já trabalhei com padres e secretárias juntos. Eu acho isso muito bom, porque muitos temas que a gente trata com secretárias e secretários não depende delas, depende também do padre, ou a grande maioria depende do padre. Então, se o padre não viu, não ouviu, não sabe, elas ficam de mãos amarradas, podemos dizer, porque elas não conseguem ter fazer alguma coisa, porque depende do padre. Agora, quando a formação é junto, secretários e padres, aí facilita bastante. Agora, uma coisa preocupante aí dessa primeira pergunta é a questão você disse, muitos não têm carteira assinada. Isso é muito sério. Eu não imaginava que existissem secretárias que atuassem nas paróquias sem ter registro em carteira. Isso é uma preocupação que todas as mitas diocesanas deveriam ter. Hoje, a grande maioria tem. A maioria dos bispos hoje tem uma preocupação muito grande com a regularização do funcionário ou dos funcionários, do seu quadro de colaboradores. E é inconcebível, em pleno século XXI, você ouvir uma pergunta como essa, dizendo que não tem registro em carteira. Isso é muito, muito sério. Isso não pode... Há até uma colocação da secretária Ana Maria, que escreve assim: sou secretária voluntária por amor. Quanto tempo tenho de cumprir de trabalho por dia? Eu acho que, inclusive, essa questão entra também nisso, e é sério mesmo. Isso mesmo. Tem uma coisa que é muito importante ter claro, a diferença de voluntário e funcionário. Inclusive, eu já dei curso sobre isso também. Lembrando, mesmo que você seja voluntária e faça isso por amor, você precisa ter um contrato de voluntariado com a sua paróquia, com a mitra diocesana. O voluntário, ele tem obrigações, ele só não recebe salário. Ele abre mão do seu salário como é voluntário. Mas ele tem deveres, obrigações a cumprir. Ele tem horário de entrar, horário de sair. Então, isso tem que estar muito claro no termo que você assinou com a mitra diocesana ou com a paróquia, no contrato de voluntariado. Então, você não pode chegar, eu quero ser voluntário, mas não ter nenhum documento assinado que você é voluntário. Isso é muito preocupante, porque conheço casos de secretários, de voluntários que depois de um certo tempo, como voluntário, que não assinou nenhum termo, levou a paróquia à justiça, dizendo que foi funcionário e não estava com registro em carteira. Cria um problema enorme para a mitra diocesana, para a paróquia, porque isso requer direitos trabalhistas. Então, às vezes as pessoas vão de boa fé, os padres às vezes são ingênuos. Tem padres hoje que não são mais ingênuos, mas antigamente os padres mais antigos eram muito ingênuos com relação a isso e acabava confiando, eu quero ser voluntário, mas não assinava nenhum documento. Por mais que você conheça a pessoa, a índole daquela pessoa, por medida de precaução e por lei, é importante que se assine um termo de voluntariado, esse termo tenha registro em cartório, você assina a responsabilidade que você é voluntário, para você depois não ir à justiça requerendo direitos trabalhistas, dizendo que você trabalhou de modo irregular na paróquia. Então, esse é um cuidado muito grande. Mesmo que você está ali por amor, prestando esse trabalho na paróquia, alerte o seu pároco para que ele assine, para que ele faça um termo, um contrato de voluntariado com você. Isso serve para quem é voluntário. Diferente de agente de pastoral, que é outra coisa, que não dá para a gente falar aqui, que é muito amplo o tema e demandaria muito tempo, mas existe uma diferença entre agente de pastoral e voluntário. Se você usa a terminologia voluntário, eu vou lá prestar um serviço na paróquia como voluntário, seja como secretária, como cozinheira, como faxineira, e isso demanda um tempo maior, semanalmente, por exemplo,
você tem que assinar um termo de voluntariado, para você não configurar vínculo empregatício. Isso é importante que se tenha para que evite esse tipo de situações. Ficou alguma questão? Acho que ficou bastante claro, e na sua fala o senhor já tocou outros pontos importantes também, não é? A boa organização parte disso. Aí nós temos várias perguntas, por exemplo, uma pergunta, Padre José, que apareceu em encontros anteriores, mas que os palestrantes não tiveram tempo, é algo como a Leila pergunta agora. Na fala do Padre José Carlos foi dito da importância de fazer parte da comunidade paroquial de forma espiritualizada e missionária. Minha pergunta é possível que os secretários não sejam católicos? Porque já houve algumas pessoas perguntando a mesma coisa. Uhum. Então, Leila, a sua pergunta também é muito importante. Eu costumo sempre falar sobre isso. Um dos requisitos para ser secretário paroquial deveria ser o requisito de ser católico, porque você vai trabalhar com questões ligadas à religião católica. Não tem sentido você ter na secretaria paroquial, por exemplo, uma secretária de uma outra denominação religiosa, evangélica, por exemplo. Por mais que ela seja eficaz como profissional, ela vai lidar ali com questões que exigem envolvimento pastoral, envolvimento com a espiritualidade católica, que não faz parte do seu mundo, que não faz parte da sua doutrina, que não faz parte do seu conhecimento. E se não faz parte do seu universo de conhecimento, como que ela vai poder dar uma resposta correta e eficaz para aquele fiel católico que chegou ali para buscar aquela informação? Como que ela vai poder justificar teologicamente, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, certas normas que a Igreja tem, que outra igreja não concorda? Então, não tem sentido você ter na secretaria paroquial um colaborador que não seja católico. Isso é muito importante. Isso vai do bom senso de padres. Eu acho absurdo um padre que coloca no expediente paroquial uma pessoa de outra denominação religiosa. Não é questão de discriminação. É questão mesmo de você poder responder com eficácia. Agora, se for na parte da limpeza, se for na parte que não lida com pessoas, não tem problema algum. A cozinheira pode ser evangélica, a zeladora pode ser evangélica, o jardineiro pode ser evangélico, mas na secretaria paroquial não. Na secretaria paroquial, esse departamento da paróquia exige como critério fundamental que a pessoa seja católica. Isso é imprescindível. Não dá para... Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender uma paróquia que tenha um secretário, uma secretária que não seja católica. Isso foge. Como é que você vai exigir da pessoa que ela seja responsável para responder as demandas da paróquia, se ela não tem obrigação de saber, não faz parte da doutrina dela? Agora, você, como católica, tem obrigação de saber e deve saber para poder responder às pessoas com eficácia. O padre que coloca uma secretária, um secretário que não é católico, ele não sabe qual é a função de um secretário e de uma secretária. No mínimo é isso. Porque senão não colocaria naquela função. Ele poderia colocar em outra, mas nessa função não. Então, Leila, não tem sentido, não. Essa questão tem que ser repensada. Eu acho que o bispo, como o grande gestor aí da diocese, deveria sempre estar atento a isso com os padres, né? Para que não tenham nas secretarias paroquiais pessoas de outras denominações religiosas. Eu citei evangélico, mas pode ser de qualquer uma outra. Pessoas têm que ser católica e católica praticante para ser um bom colaborador na secretaria paroquial. Muito obrigado, Padre José Carlos. E aqui o senhor também falou do tempo, né? E a Dirce Maria pergunta assim, pergunta dela que pode ser útil para todos nós, claro que será muito útil. Padre José, por favor, nos dê uma dica de como gerir o nosso tempo na secretaria paroquial. E aproveitando, Padre José Carlos, houve várias pessoas que falaram coisas como o que fazer quando vão algumas pessoas e alugam a secretária ou secretário, e vão todo dia e querem atenção, né? Então, acho que talvez entra nisso. Isso, está ligado à gestão do tempo, sim. Então, Dirce, eu vou dizer uma dica para você que é muito importante. É claro que não é uma receita de bolo, porque receita de bolo você coloca os ingredientes e o resultado tende a dar certo.
Mas ajuda bastante. É você ter ali uma planilha das atividades que você vai desenvolver durante o dia. Começando pelas mais urgentes. Então, você tem diante de você ali, olha, hoje eu preciso fazer isto. E vai ticando essas responsabilidades, de modo que, no final do dia, aquela lista você tenha cumprido. Se você não cumpriu aquela lista de deveres, obrigações que você tem durante o dia, você protelou isso para o dia seguinte. O dia seguinte já vai ter as suas outras demandas. Então, é sempre importante você fazer uma lista de atividades que você precisa resolver. Sempre antes de você ir para casa, já deixa uma lista de apontamentos do que você vai fazer no dia seguinte. E quando você chegar no dia seguinte, você já começa na lista respondendo, providenciando aquilo que você apontou. Essa dica é muito simples e ela ajuda muito. Eu costumo fazer isso, vou dar um exemplo pessoal. Uma agenda. Eu tenho uma agenda e nessa agenda eu coloco todas as minhas atividades que eu tenho durante o dia. Começando pelas aquelas que são mais relevantes, que se porventura elas forem mais complexas de serem resolvidas, as outras do final, que não são tão urgentes, elas podem ficar para o outro dia. Mas se eu puder resolver todas, é melhor. Então, essa agenda que fica ali, chegou de manhã, eu abro a minha agenda e digo, olha, hoje eu tenho essas demandas. É claro que são as coisas previsíveis. Lembrando que, tanto na vida pessoal quanto no expediente paroquial, você vai ter imprevisibilidades, coisas que vão ocorrer que não estavam no script, que não estava prevista para acontecer. Então, você tem que deixar uma margem de tempo também já prevendo acontecimentos inesperados, os imprevistos. Se você se organizar dessa maneira, pode ter certeza que quando chegar lá no final de semana, na sexta-feira, você já vai estar um pouco mais tranquila, porque você conseguiu, desde segunda-feira, dando conta de todas aquelas demandas que você apontou. Aí você vai descansar até mais tranquilo, porque eu não imagino que uma pessoa possa descansar tranquila se ela deixou coisas importantes, pendentes, para serem resolvidas. Por isso, procure essa organização, isso dá qualidade de vida também, porque quando a gente responde os nossos desafios com qualidade, nós nos sentimos melhores, sentimos bem na nossa cabeça, no nosso corpo, no nosso físico, uma coisa está conectada à outra. Então, por isso, essa dica simples que eu estou dando, ela ajuda bastante na organização. E aí, pegando um gancho com essa outra observação, que é muito comum nos nossos expedientes paroquiais, e aqui vale para aquelas pessoas que estão aí assistindo, acompanhando, que não são secretários, a gente sabe que nos nossos expedientes paroquiais tem aquelas pessoas que, por não terem nada para fazer em casa, às vezes já são aposentadas, às vezes são pessoas que não têm uma ocupação. O que elas pensam? Eu vou lá conversar com a secretária, coitadinha, ela está sozinha lá o dia inteiro, não tem ninguém para falar com ela. E a pessoa vai lá para bater papo com a secretária. Isso é muito comum acontecer nos expedientes paroquiais. As pessoas acabam, muitas vezes, achando que a secretária não tem o que fazer, porque boa parte do nosso povo, leigo, imagina que o secretário não tem nada para fazer, que está ali apenas para atender pessoas. Eles não imaginam que tem uma lista de coisas para serem feitas. E que quando ele não está atendendo pessoas, ele está ocupado com muitas outras coisas. Eu já vi pessoas chegarem para marcar uma missa no expediente paroquial e levar 40 minutos conversando com a secretária para marcar uma missa. Aí cabe a você, secretário e secretária, com muita delicadeza, com muita caridade pastoral, você já ir desvencilhando aquela pessoa para que ela perceba que você não está ali para bater papo, não é a pastoral da escuta, embora você tenha que escutá-las, você precisa, com muita delicadeza, desvencilhar de conversas que já estão ali partindo para outro caminho. Então, até você pode sugerir para a pessoa, que tal você marcar um almoço na sua casa domingo, aí eu vou lá com você, bato um papo, a gente conversa descontraído, toma um chimarrão, mas não fica ali, naquele momento de trabalho, empatando o trabalho da secretária.
E, às vezes, tem muitas pessoas que fazem isso. Eu sei que esse é um desafio que boa parte de você, secretário e secretária, enfrenta no dia a dia, daquelas pessoas que vão lá e não sabem ser objetivas, não sabem ser sucintas na sua fala, até porque a gente vive num mundo muito carente, e as pessoas querem mesmo ouvir, elas buscam a igreja para isso, né? E, às vezes, a secretária, eu costumo sempre dizer, antes da pessoa confessar com o padre, ela vai procurar o padre para confissão, ela já confessou com a secretária. A secretária já ouviu as agruras da vida dela, então vocês têm que ser muito éticas e muito centradas e equilibradas, porque a gente sabe que a missão de vocês não é fácil. Vocês é que fazem o primeiro atendimento, o atendimento básico, e é você que ouve os primeiros problemas das pessoas, depois são encaminhados para o padre. E muita gente já confessa antes com a secretária, antes de confessar com o padre. Então, vocês têm aí uma missão gigantesca pela frente, por isso que precisa de pessoas bem preparadas, pessoas que estejam mesmo bastante lapidadas para lidar com caridade pastoral com as pessoas. O que você não pode é ser mal educado, é ser agressivo, é ser rude, grosseiro com as pessoas. Isso é feio para todo mundo, inclusive para secretários e secretárias paroquiais. É verdade, Padre José Carlos, a gente é vítima, não é? Eu já estive à frente de uma secretaria paroquial em determinada ocasião e eu me lembro bem como isso às vezes é difícil. Inclusive, um comentário que vai nesse sentido é o que faz a paróquia de Angra dos Reis. Ela diz, muitas vezes as pessoas nos procuram fora do horário para resolver problemas pastorais, né? O que fazem nesses casos? Então, além de algumas pessoas tomarem o tempo da secretária, e aí cabe toda essa delicadeza, essa diplomacia, há outras que não têm noção, né? O que o senhor diz sobre isso, Padre José Carlos? Como proceder diante de quem me liga, por exemplo, às 23 horas para perguntar, né, alguma coisa referente à secretaria? Isso mesmo. Essa pergunta é uma pergunta que sempre surge em cursos para secretárias. É aquilo que eu dizia antes, né? Você sai da secretaria, a secretaria não sai de você. Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você assume um trabalho na secretaria paroquial é esse desafio que você vai ter. Você vai ser secretário em todos os lugares. As pessoas não têm noção que você tem um horário a cumprir. Talvez seja das 8 às 17 horas. Elas vão te ligar em qualquer momento. Por isso, a gente sempre recomenda, não passe celular pessoal para agente de pastoral, para pessoas da igreja. O seu celular. Porque se você pegar o seu número pessoal e passar para todo mundo, você não vai ter paz. As pessoas vão perguntar para você que dia tem curso de batismo, que dia que tem casamento, que dia que tem confissão, qualquer hora da noite, no final de semana, qualquer dia. Às vezes você vai acordar de madrugada, vai ter gente te ligando, perguntando que hora que tem a missa das 7 horas da manhã. Então, você tem que saber administrar isso. Primeira coisa, não passe o seu número pessoal para as pessoas. Aliás, isso é um recado que eu dou para os padres também. O padre não deveria procurar a secretária, pedir serviços para ela ou consultá-la fora do horário do expediente. A gente sabe que tem momentos que a gente precisa fazer essas atitudes, mas tem que evitar no máximo. Lembrando, o secretário, a secretária tem sua vida particular. E não pode ficar a serviço do padre 24 horas por dia. Então, de repente, o padre tem lá o telefone da secretária e ele vai lá às 10 da noite, 11 da noite, e pede para ela providenciar alguma coisa. Então, isso vale para o povo, vale para os padres também. Ter esse cuidado para não consultar secretárias, pedir serviço fora do horário de expediente, mesmo que a tecnologia facilite isso. Outra coisa muito comum de acontecer é no final de semana, você vai à missa e as pessoas vêm pedir informações da secretaria para você no horário que você veio para participar da missa. Isso é muito comum de acontecer. Lembre, nessa hora, e também naquelas outras ocasiões, mantenha o equilíbrio, mantenha a educação, diga com muita caridade pastoral que tal informação ela pode obter na secretaria paroquial. É claro que se for coisas que você pode informar ali, não vai atrapalhar em nada você dizer para a pessoa tal informação. Mas se você perceber que são coisas mais burocráticas, que exigem, vou entregar um documento para você hoje, eu trouxe a certidão de batismo que você pediu entregar na missa. Aí não pegue. Fala, passa no expediente paroquial, tal horário, e você entrega. Não pegue documentos, coisas, se você não está no expediente paroquial.
responder algumas perguntas naturalmente. Isso é uma questão até de educação. Mas, agora, trabalhos burocráticos, a pessoa trouxe um documento para você no domingo, que você está na missa, quando ela poderia passar no expediente paroquial e deixar aquele documento, aí já é abuso mesmo. Então, você diga com muita caridade para a pessoa passar no horário de expediente e deixar aquele documento, ou aquela informação que exige que você pesquise em alguma coisa, para, eu quero saber que dia que foi o meu batizado, tal, vou precisar procurar no sistema, nos livros, não tem como, é domingo, eu estou na missa, eu não posso fazer isso. Eu não vou lá abrir a secretaria para você para fazer isso. Já vi secretária fazendo isso. Está com a chave da secretaria, domingo, a pessoa pediu uma informação, ela foi lá, abriu a secretaria para dar a informação para a pessoa. Isso não pode acontecer. Nós temos que saber separar essas coisas. Por mais que você seja uma pessoa abnegada, dedicada ao trabalho, separar essas coisas, além de ser juridicamente correta, é também uma forma de você educar as pessoas. As pessoas precisam ser educadas e saber, olha, que momento eu posso procurar a secretária, que momento ela pode me atender, porque a secretária, por mais que ela seja uma colaboradora, ela é uma funcionária. Diferente do padre. O padre as pessoas procuram em qualquer horário, em qualquer dia. Agora, a secretária não, a secretária ela é funcionária. Então, isso é bom que as pessoas saibam disso, mas, infelizmente, nem todo mundo sabe dessas situações, dessas coisas, e não tem esse comportamento. Isso é muito importante, inclusive, porque quando a secretária é constantemente acessada em todos os lugares, isso gera um desgaste, não tem tempo de descansar, enfim, isso é ruim, né? Causa um prejuízo ao trabalho. E aqui, Padre José Carlos, temos também uma pergunta bastante pertinente, que é uma pergunta da Norma. Ela diz assim: a secretária paroquial deve ser também secretária de pastoral? Qual a diferença entre ser secretária paroquial e ser secretária de pastoral? Uma boa pergunta também, e que deveria haver essa diferença, né? Não necessariamente a secretária paroquial deva ser a secretária pastoral, a secretária do CPP, por exemplo. De preferência, não. De preferência que a secretária da paróquia seja apenas secretária da paróquia, para não misturar funções. A secretária da pastoral é voluntária. A secretária da paróquia é funcionária. Simples assim. Não dá para misturar o meio de campo. Então, se puder evitar essas duas funções, é bom evitar. Para não criar... Senão você vai dizer, ela é secretária da paróquia, e ela vai para uma reunião pastoral à noite, e é secretária, veja ali as fronteiras da função. Ela pode ter que receber hora extra pelo trabalho. Então, o padre tem que ter muito cuidado, porque isso pode gerar hora extra no trabalho. Se a secretária é secretária da paróquia e é secretária do CPP, secretária pastoral, ela pode gerar um vínculo empregatício com a dimensão do voluntariado dela. E essas fronteiras são muito tênues. Por isso tem que ter um cuidado muito grande na hora de distribuir essas funções. De preferência, que secretários pastorais de CPP sejam voluntários e não sejam os secretários paroquiais. Essa é a recomendação mais indicada. Padre José, excelente, e também algumas dúvidas que apareceram em outros momentos, mas que eu não consegui pegar, vão no sentido da pergunta de Kelly Mendonça, que vou apresentar. As questões giram em torno do uso, tanto dos recursos da secretaria, pela secretária ou por outras pessoas, quanto também das funções de uma secretária. A Kelly Mendonça pergunta assim: há pessoas que chegam na secretaria querendo que façamos algum serviço que não compete a nós, e falam que estamos sendo pagas para trabalhar, ponto. Como tentar resolver essa situação com esse tipo de pessoa? Lembrando aqui, Padre José, que houve aqui alguns relatos de secretárias dizendo, olha, chega alguém da pastoral e quer um bloco de folhas, chega alguém e quer utilizar o telefone da secretaria para outras finalidades, enfim, o mau uso dos recursos para outras finalidades, né? E aqui, pessoas forçando a alguma coisa, né? O que o senhor pode nos orientar sobre isso? Claro, são duas coisas diferentes, um pouco diferentes uma da outra. A primeira é com relação a pessoas que acham
que você, secretário e secretária, é funcionário dela. Tem muito agente de pastoral sem noção que imagina que pode chegar na secretaria paroquial e pedir trabalho. Já vi catequistas, coordenadores de catequese, chegar, olha, dá para você digitar esse texto para mim de 15 páginas? Peraí, se você é coordenadora de uma pastoral, é essa a sua responsabilidade. Você que tem que fazer isso. A secretária já tem outras funções. Então, uma dica para vocês, secretários e secretárias, não peguem funções, serviços de terceiros, porque senão você não vai dar conta daquilo que o padre lhe pedir, daquilo que a secretaria lhe pedir. Porque se você for fazer trabalho de todos os agentes de pastoral, você não vai dar conta do trabalho da secretaria. Então, com muita delicadeza, você explique para aquela pessoa que você não pode fazer isso. Ou então você diga, olha, eu vou consultar o padre se eu posso fazer isso. Até para ela ir aprendendo que ela não pode pedir serviço para você. A secretária é paga para fazer o trabalho que a paróquia lhe pede, e a paróquia lhe leia esse pároco, é ele que pode pedir serviço para você, não as pessoas, agentes de pastoral ou outras pessoas. Essas pessoas não podem trazer trabalhos delas para você. Isso tem que ficar muito claro. E é claro que você não vai ser mal educada com aquela pessoa, mas você, com muita delicadeza, que eu sei que a maioria de vocês tem, é dizer para aquela pessoa que você não pode fazer aquilo, que você não tem tempo naquele momento. E mesmo que você tiver, você não faça, porque você acostuma mal as pessoas. Geralmente, paróquias do interior, as pessoas têm muito disso, de chegar na secretaria e pedir para a secretária fazer trabalhos que não são funções da secretária. Isso não pode acontecer, não. Se isso persistir na sua paróquia, converse com o padre, e o padre vai levar para uma reunião do CPP e dizer, literalmente, com todas as letras, para os agentes de pastoral, não pedirem serviços para secretárias. Se um agente de pastoral quer pedir um serviço, ele tem que consultar o padre primeiro, para ele dizer se a secretária tem condição ou não de fazer aquele trabalho. E ele vai consultar a secretária se ela pode, diante das demandas que ela já tem no expediente paroquial. Então, se é trabalho da pastoral, quem deve fazer isso são os coordenadores de pastoral. Para isso que eles foram escolhidos. Isso tem que ficar muito claro. Então, isso mostra que o coordenador, a coordenadora de pastoral, não tem noção do seu trabalho. O seu trabalho é justamente para responder a essas demandas, também técnicas, burocráticas. Se você precisa fazer cópias, se você precisa fazer alguma coisa, tem que ter, você vai providenciar isso. Essa é a primeira coisa. A outra pergunta é com relação ao uso dos materiais da secretaria. Isso vai depender muito de cada paróquia. Uma coisa que é recomendada é que nenhuma pessoa de fora da paróquia, por mais agente de pastoral engajado que ela seja, ela não tenha acesso aos computadores da paróquia. Computador que você usa na secretaria paroquial. Ali tem coisas particulares da secretaria, ali tem documentos, ali tem coisas exclusivas que não é de acesso público. Então, por isso, não permita que qualquer pessoa, agente de pastoral, da comunidade, entre na secretaria e vá lá acessando o computador da paróquia. Pode ser que a paróquia tenha disponível uma máquina só para essa função, que tenha uma copiadora só para essa função. Mas as ferramentas da paróquia, computadores, copiadoras e outras ferramentas que é de uso exclusivo da secretaria, não deveria ser de uso comum. Então, se há uma demanda grande, aí que tenha uma sala com essas ferramentas, com copiadora, com computador, que os agentes de pastoral possam chegar lá e eles fazerem essa função, com devido responsabilidade. Agora, usar ferramentas exclusivas da secretaria, inclusive computadores, isso não pode, de forma alguma. Tem sistema, dentro dos nossos computadores da secretaria, tem o sistema econômico da paróquia. Se a pessoa quiser saber uma informação, ela chega lá no balcão da secretaria e peça, ela tem direito de fazer isso, e a secretária deve informar, por exemplo, a quanto de dízimo a paróquia arrecadou esse mês. Se ela é dizimista da paróquia, agente de pastoral, ela tem direito de saber. E você, que conhece a pessoa, pode lhe dar essa informação. Mas não permitir que ela vá lá no computador e ela pesquise.
Então, isso é uma questão de responsabilidade mesmo e de gerenciamento de patrimônio. É gestão de patrimônio, isso que ele falava lá no início, é você saber gerir patrimônios. Muito obrigado por essa reflexão. Há outras no sentido, né? Eu vou mencionar. Maria da Conceição diz sobre isso, como tratar auxiliar de secretária ou secretária, não só os padres, mas as pessoas que chegam na secretária na secretaria dizem que você está para trabalhar. E há outras reflexões nesse sentido, né? Também falando, mais uma vez, é uma dor, isso me parece, é uma dor das secretárias às vezes. Padre que não trata bem um funcionário também não trata bem o povo de Deus, isso é um problema de índole da pessoa. E também um comentário, né, que não estou mencionando os nomes, porque depois pode, né, causar alguma coisa. Já vivi essa realidade de ser maltratado e humilhado em público pelo pároco, e ele fez, isso quase fez com que eu e minha família, provavelmente, nos afastássemos da igreja. E, por fim, deveria haver formação para sacerdotes também. Tudo isso, padre, há muitas outras manifestações assim, porque esta questão é pungente, não é sempre tratada, acho que as pessoas aqui presentes aproveitaram esta abertura que o senhor deu para falar, não é? Talvez, se o senhor quiser fazer mais um comentário, aí temos também muitas outras questões a respeito de outros temas. Claro, eu sinto, infelizmente, essas coisas acontecem, né? De as secretários e secretários não serem tratados com a dignidade que merecem, não serem tratados com educação. Infelizmente, há muitos padres que não têm educação mesmo, se acham superiores. Eu acho isso uma atitude muito feia, mas, infelizmente, tem pessoas que têm esse tipo de comportamento, às vezes são bipolares, às vezes um dia está bem, outro dia está dando patada nas pessoas. São pessoas que precisam de tratamento mesmo, tratamento psicológico, e a gente sabe que tem muitos padres que precisam disso, né? Infelizmente, acaba recaindo ali, porque secretários e secretárias são uma espécie de para-raio na paróquia. Eu costumo dizer isso, né? Ali, eles recebem, são bombardeados de todo lado. Chegam as pessoas da paróquia e batem de frente com eles, os problemas maiores são eles que rebatem ali, e às vezes depois o próprio padre não reconhece isso e também age dessa maneira. Infelizmente, acaba tendo isso. Eu me lembro que, certa vez, numa paróquia que eu passei, nós tivemos uma secretária, e quando nós fomos contratá-la, as pessoas da comunidade disseram assim: nossa, que maravilha, você vai trabalhar na paróquia, naquele lugar de paz, naquele lugar tranquilo, naquele lugar... E aí ela também tinha isso na cabeça, que era um lugar tranquilo de paz. E quando ela chegou, ela viu que não era de tanta paz assim, não. Que tinha muita gente maldosa na igreja, que tinha muita gente que fazia de tudo para prejudicá-la, e ela falou: nossa, eu tinha outra imagem de um trabalho na Secretaria Paroquial. Infelizmente é assim, você está ali diante à frente de um trabalho, onde você recebe todas as bordoadas, que vêm de fora, que vêm de dentro, e a gente, como padre, deveria ter o bom senso de ter esse reconhecimento e tratá-las bem. Mas, infelizmente, às vezes ocorre também do próprio padre não ter esse conhecimento e não tratá-las bem. Mas a gente sabe que vocês, secretários e secretárias, sofrem muito nas nossas secretarias, porque vocês estão ali respondendo pessoas dos mais diferenciados tipos, e, claro, ali você vai ter que ter muita destreza, delicadeza para poder lidar e não se estressar. Muito bem, há muitas manifestações aqui de agradecimento pelos esclarecimentos, porque aqui há várias pessoas dizendo, Padre José Carlos, que nunca participaram de uma formação tão clara, dizendo tudo assim, com todas as letras, não é? E há muitas partilhas de momentos bonitos e felizes, porque, afinal de contas, também, né, a gente vê essas questões, mas a missão de uma secretária, de um secretário, em qualquer das instâncias em que esteja, é uma missão bonita, né? Eu perdi, mas eu estava tentando localizar uma pergunta dizendo aqui uma questão dizendo sobre a beleza, né, da missão da secretária. Mas, enquanto eu tento localizar, essa pergunta que eu vou mostrar aqui, que é da Fátima Santos, apareceu algumas vezes, pelo menos 3 vezes. Ela pergunta assim, Padre José Carlos: é obrigatório o secretário ou a secretária participar das reuniões fora do expediente? Boa pergunta, Fátima. Não é obrigatório, mas é sempre importante que
você tem essa possibilidade. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma reunião do CPP, que é o Conselho Paroquial de Pastoral, que geralmente as paróquias têm, às vezes, mensal, cada 2 meses. As reuniões do CPP, quando elas são bem preparadas, elas são verdadeiras aulas de eclesiologia. E aí seria importante que, vez por outra, os secretários pudessem participar para poder conhecer mais sobre a paróquia. Agora, obrigado você não é, não. Você não deve, porque o que você tem como obrigação é cumprir o seu horário que você foi contratada para isso. Se você foi contratada das 8 da manhã às 5 da tarde, esse é o seu horário. Agora, se você quiser ir a alguma reunião, algum evento, você vai se você quiser. Você não pode ser convocada para isso. Se você for convocado oficialmente, isso configura que você tem que receber hora extra. Então, não pode, não. Se o padre souber de administração paroquial, ele não vai te convocar para você ir a uma reunião como secretária fora do seu expediente paroquial. Fora do seu expediente paroquial, se você for convocada, você deve receber hora extra pelo seu trabalho. Essa é o que pede as normas trabalhistas. Então, tenha muito cuidado. Você pode ir como agente de pastoral. Bom, você é secretária, mas você é catequista também. Você é secretária, mas você coordena uma pastoral. Aí é diferente. Então, você está como agente de pastoral naquela reunião. Você não está como secretária e você não tem que responder ali também dúvidas burocráticas de secretaria. Você está como agente de pastoral, responsável por uma pastoral, mas ali você não está como a secretária da paróquia. Agora, ajuda muito você estar presente, porque você vai aprender muito numa reunião. Às vezes, um secretário que não tem nenhum envolvimento com a paróquia, ele acaba ficando muito pobre no seu conhecimento paroquial e vai ter dificuldade de responder também a muitas demandas que aparecem no expediente paroquial que envolvem esse conhecimento, como eu disse no início. Mas que fique muito claro, você não é obrigado a ir, não. Se o padre convocou, ele teria, no mínimo, que te pagar hora extra, registrado ali, batendo o seu cartão no horário que você foi. Essa é o que pede as normas trabalhistas. E nesse sentido, Padre José Carlos, tem uma pergunta da minha querida amiga Thelma, que é secretária da Cúria Arquidiocesana de Ribeirão Preto. Ela diz assim: secretária ou secretários que atuam em pastorais, serviços e movimentos, para eles é necessário ter um contrato de voluntariado para exercerem suas atividades? Não, Thelma, não precisa, se eles estiverem como agente de pastoral. Lembrando, aquela diferenciação entre agente de pastoral e voluntário. Agente de pastoral é aquele que é membro da instituição. Por exemplo, você não pode ser voluntária na empresa que você é dona. Eu sou dona dessa empresa e eu quero ser voluntária nela. Não existe. Então, à medida que você é membro daquela paróquia, como agente de pastoral, não tem sentido você ter contrato de voluntariado, exceto se, fica bem claro, você é psicóloga e você quer prestar um trabalho de atendimento psicológico. Eu sou catequista e psicóloga. Na catequese, eu venho, faço os encontros de catequese como voluntária. Agora, eu quero prestar um serviço de voluntário na minha profissão como psicóloga. Vê a diferença? Agora você precisa assinar um contrato de voluntariado no seu atendimento psicológico, na catequese ou em qualquer outro lugar. Por quê? Porque você está saindo do seu voluntariado, do seu ser agente de pastoral como catequista, e agora está atuando como profissional, atendendo como voluntário. Aí, nesse caso, você precisa assinar um contrato de voluntariado, dizendo: eu vou atender às quintas-feiras, das 8 às 10 da manhã, e no seu contrato tem que ter essa declaração. Agora, se você é secretário paroquial, mas você é catequista, você não precisa assinar contrato de voluntariado para você ser catequista. Há dioceses que, por terem tido problemas com catequistas, ministros da Eucaristia, que foram à justiça alegando trabalho, acabou fazendo contrato de voluntariado com todos os agentes de pastoral. Só que isso, eu vejo um tanto quanto meio absurdo esse procedimento, porque qualquer bom advogado pode provar que aquela pessoa, como membro, batizado e participante da paróquia, ela também é dona daquela empresa. Então, qualquer agente de pastoral, qualquer católico que participa assiduamente, ele é membro daquela instituição. Ele é membro da paróquia, ele não pode ser voluntário na sua empresa.
Partindo desse princípio, não precisa assinar contrato de voluntariado, exceto se você pega a sua profissão e vai exercê-la. Por exemplo, você é secretário da paróquia e você vai dar um plantão aos domingos de trabalhos que ficaram pendentes da secretaria paroquial e você precisa fazer um plantão no domingo para resolver aquelas pendências. Aí sim, você naquele domingo tem que receber hora extra. E se for todos os domingos que você vai prestar aquele trabalho, ou você recebe hora extra para trabalhar no domingo, ou você faz o contrato de voluntariado com aquela função. Mas aí você tem um link com a sua função. No caso, então, de você ser secretária, mas ser catequista, não precisa você ter contrato de voluntariado como catequista. Isso é importante que fique claro. Até porque você já é funcionário da paróquia. Assim fica bastante claro, não é, pessoal? Que bom. Vocês estão gostando, está ótimo, não é mesmo? Veja bem, infelizmente, nosso tempo está terminando. Vamos apresentar mais algumas questões, se vocês têm, coloquem aqui, não é? Estamos nos minutos finais. Eu vi aqui muitas mensagens de agradecimento, Padre José Carlos. E aqui umas últimas questões, por exemplo, a Fabiana Silva pergunta assim, faço minha a pergunta da colega acima, de fato houve uma pergunta assim também, a questão da festa do padroeiro na paróquia é função de quem? Pois o CPP direciona tudo para a secretaria. E tem também uma outra pergunta da Marlise Verman, que diz assim, deixa eu localizar, perdi, mas ela dizia assim, perdi a pergunta, mas dizia, a função do livro tombo é uma função da secretária? Então, duas coisas, né? A questão do livro tombo e a questão da festa da padroeira. Certo. Festa do padroeiro é função de uma equipe de festas da paróquia. O que você pode fazer na secretaria? Auxiliar em algumas coisas no sentido de registro de algumas entradas, de doações. Ali você até pode ter esse registro na secretaria paroquial. Mas a parte grossa da organização da festa, do trabalho na festa, tem que ser uma equipe de festa da paróquia, ou a equipe administrativa, se a paróquia não tiver uma equipe de festa. Mas não é função das secretárias. As secretárias vão apenas lá no expediente paroquial controlar algumas coisas práticas que é parte da secretaria e que está vinculado à questão da festa. Por exemplo, tem um controle de doações, você quer fazer esse controle na secretaria, então o coordenador da equipe traz ali para você, você tem o controle tudo ali. É diferente. Agora, você assumir o trabalho de organizar a festa, isso em hipótese alguma. Quem tem que fazer isso é geralmente a equipe de festa. A outra pergunta me passou. Você viu aí? A outra pergunta, que eu acabei não conseguindo mostrar na tela, era a pergunta que dizia sobre o livro tombo. Ele é função da secretária? Perfeito. O livro tombo não é da secretária. O livro tombo quem tem que fazer é o pároco. O que o pároco pode pedir para você é para você apresentar os dados. Por exemplo, a paróquia adquiriu um aparelho de som no valor X, a nota fiscal tal, então a secretária vai providenciar que dia que comprou aquele aparelho de som, qual empresa que comprou, a nota fiscal, providencia tudo isso e o padre vai registrar no livro tombo. Mas quem registra no livro tombo geralmente é o pároco. Essa é a função do pároco. As secretárias vão providenciar os dados para o padre registrar no livro tombo, mas quem faz o registro geralmente é o padre. Ele pode até pedir para que você faça o texto, mas esse não é o mais indicado. O mais indicado é o que pede aí as normas canônicas, é que o padre faça do próprio punho o registro no livro tombo. Muito bem, foram questões bastante pertinentes, houve muitas outras aqui que, infelizmente, o nosso tempo não conseguiu contemplar, e enquanto o senhor fazia esta última reflexão, pelo menos aqui pude ver centenas de mensagens agradecendo, né, a este momento tão rico. Para encerrarmos, Padre José Carlos, eu vou pedir duas coisas, né? Pedir para quem está nos acompanhando pelos nossos canais, compartilhe esta formação com seu amigo secretária. Aliás, compartilhe também com agentes de pastoral, pessoas da liderança, para verem como é amplo o trabalho de quem está na secretaria. Talvez compartilhe até com carinho aí com seu padre, né? Ele pode usar esta mensagem tão lúcida aí também na paróquia, né? Ele pode passar para algumas pessoas. E para a nossa conclusão, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem final
de ânimo, de estímulo para tantas pessoas que dedicam a vida, os talentos, os dons para servir nas secretarias paroquiais, de pastoral, curiais, todas as secretarias. Antes de deixar essa mensagem, Thierry, eu queria lembrar, então, os nossos secretários que ainda não têm esse material aqui, que vocês possam tê-lo, vai ajudar muito vocês. Esse é um subsídio que eu recomendo que vocês tenham, que a Paulus publicou. E também eu quero pedir, assim, que vocês queiram acompanhar mais formações. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto todos os dias, ou no máximo cada 2 dias, vídeos formativos e informativos. E se você ainda não é inscrito no meu canal, é só você digitar lá Padre José Carlos Pereira, você vai encontrar lá o meu canal no YouTube, que vai te ajudar muito como secretário também, a aprender muita coisa, a elucidar muitas dúvidas que vocês têm aí no expediente paroquial e que vocês vão poder responder aí com muito mais eficácia. Então, convido você também a fazer parte do meu canal no YouTube e poder divulgá-lo e ter mais formações que eu tenho feito aí constantemente. Bom, como mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês nunca desanimem. Primeiro, porque vocês são muito importantes na paróquia. Mesmo que o pároco da sua paróquia nunca tenha dito para você que você é uma pessoa importante, você é, sem sombra de dúvida, uma pessoa muito importante. Não é para você ficar arrogante por causa disso, mas para você saber que o seu trabalho é imprescindível na vida da paróquia. Nossas paróquias inexistem sem a presença de vocês. Então, vocês têm muito valor. Procurem ser pessoas dóceis, pessoas amáveis, pessoas que verdadeiramente evangelizam os nossos expedientes paroquiais. Mesmo que o pároco da sua paróquia não seja tão educado, faça você a sua vez de ser educado. Você é o cartão postal da paróquia. A primeira imagem que as pessoas vão levar da nossa igreja, da nossa paróquia, é a sua imagem, é como ela foi atendida aí no expediente paroquial. Veja o tamanho da sua responsabilidade. Então, saiba que você tem uma missão muito importante, e você é muito importante na nossa igreja, e que nós confiamos muito em você. Senão você não estaria aí. Você é uma pessoa de confiança. Então, que Deus te abençoe, te dê muita força para você cumprir sua missão e releve as coisas desagradáveis que acontecem, porque as coisas boas que acontecem são muito maiores do que aquelas que, vez por outra, não são tão boas, são desagradáveis. Uma mensagem muito bonita, eu agradeço a todos os que estiveram aqui. Na próxima terça-feira, às 9 horas, nos encontramos para o último episódio dessa série, que será o tema da espiritualidade. Então, obrigado a você que esteve conosco. Compartilhe este rico conhecimento. Querido, estimado Padre José Carlos, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua lucidez, pela sua reflexão. Um forte abraço. Obrigado ao Thierry também por essa oportunidade, e obrigado a Paulus aí por estar sempre possibilitando que eu possa expor meu pensamento e as coisas que eu tenho preparado aí para as pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Que bom. Um abraço a todos. Até mais. Nos vemos.